Você sabia que existem muitos alimentos que auxiliam na nossa dieta, que colaboram com ela? São os alimentos chamados termogênicos, aqueles que aceleram o metabolismo e queimam gordura. Nós entrevistamos uma nutricionista para saber quais são esses alimentos considerados termogênicos e qual a hora certa de ingeri-los para ter maior benefício. É agora na nossa série Nutrição em Evidência. Oferecimento Interblu, Rua 7 de Setembro, 1535. Fone 3231-2700. Eles auxiliam na dieta, ajudam no emagrecimento e o melhor, são naturais. Os alimentos termogênicos têm a capacidade de aumentar o gasto energético do organismo. Por isso, viraram febre entre aqueles que querem perder peso. Bom, então assim, Susan, a termogênese é um processo de geração de calor natural dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento que eu ingiro um alimento, o meu corpo vai produzir calor, muitas vezes para funções diferentes, para produzir energia, para digerir aquele alimento, e esse calor vai se propagando de formas diferentes, como, por exemplo, eu posso resultar numa queima de gordura, que é pela oxidação de gorduras, esse calor vai melhorar o metabolismo, que vai melhorar a oxidação de gorduras, e assim eu vou me beneficiar. E isso em outras partes também, no sistema digestório e outros setores do nosso organismo também. A ingestão isolada de um alimento termogênico não leva à perda de peso. Se o indivíduo continuar ingerindo mais calorias do que consegue queimar, a balança pode até aumentar. Por isso, é fundamental incluir o alimento termogênico dentro de um contexto. Como rege a lei da nutrição, equilíbrio. Tudo depende de equilíbrio. Se eu tiver prática de exercícios físicos e se eu tiver uma alimentação equilibrada ao longo do meu dia, alimentos e bebidas termogênicas vão me ajudar a potencializar essa termogênese, essa queima de gordura. Agora, se eu tiver uma alimentação inadequada e eu encher o meu dia com alimentos e bebidas termogênicas e tentar estimular isso de outra forma, eu, com certeza não vou conseguir aproveitar. Até porque um corpo em desequilíbrio, muitas vezes ele não consegue gerar essa queima de gordura, esse processo termogênico que aconteceria numa pessoa mais saudável. O ideal é consumir termogênicos diariamente, mas dentro de um limite estabelecido para que o aumento do metabolismo não se torne prejudicial. Com certeza, na verdade os cuidados eles devem ser bem grandes, porque como muitas pessoas são movidas à estética, ao emagrecimento e acabam se deixando levar muito pela mídia, é bem comum eles adotarem algum alimento termogênico, alguma bebida como rotineira e acabar ingerindo em quantidades excessivas. Isso é um problema, porque, por exemplo, se eu for dar uma pimenta para um paciente que tem alguma irritação gástrica, uma gastrite ou uma hipertensão, eu posso gerar problemas muito maiores nele. Então, eu tenho que ver de quem eu estou falando, individualidade bioquímica mais uma vez. Aquele alimento que o meu corpo pode receber bem e aproveitar muito bem, outra pessoa pode ter várias restrições. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cada alimento termogênico e também o mais importante, o horário correto de consumi-lo. Ou seja, não é simplesmente porque é alimento termogênico que pode ficar ingerindo em todas as horas do dia. Agora sim os detalhes para você com uma nutricionista. Começamos com o gengibre. Bom, então, o gengibre é uma das plantas mais antigas e conhecidas no mundo. Ele tem diversas propriedades bastante funcionais, como antifúngico, anti-inflamatório, antioxidante, detoxificante. Ele é muito utilizado na dieta detox. E, além disso, ele tem um princípio ativo chamado gingerol, que é responsável pela termogênese. Então, ele tem, sim, essa propriedade de acelerar o metabolismo, de melhorar a oxidação de gorduras e também muito importante na parte digestória do nosso metabolismo. Ele pode ser consumido na forma in natura, que é a melhor forma. A forma dele através do chá é bastante eficiente, onde eu tenho uma captação bem intensa desse gingerol, desse princípio ativo, e ele pode ser inserido rotineiramente na alimentação. Volto a frisar que algumas pessoas que tenham qualquer sensibilidade ou alergia, que existem algumas pessoas alérgicas ao gengibre, é importante cuidar para que ele seja realmente proveitoso e não vá causar nenhum problema alérgico, algum problema maior. Tem muita gente que ingere gengibre com limão de manhã cedo em jejum. Sim, isso é um hábito interessante. Claro, se eu estou falando de um paciente saudável que não tenha nenhuma gastrite ou algum outro problema, por exemplo, porque tanto o limão quanto o gengibre, eles têm o poder de detoxificar nosso organismo. Então, aquela regrinha da água morna em jejum com limão e gengibre funciona muito bem para desintoxicar. E claro, se eu estou partindo de um organismo mais limpo, mais desintoxicado, ele vai conseguir gerar uma queima de gordura muito mais eficiente do que um organismo bastante intoxicado.
A canela ela também é muito conhecida, ela tem diversas propriedades interessantes. Na medicina chinesa ela é muito utilizada para a questão de enjoos, de síndrome fúngica, intestinal, e uma propriedade dela que tem sido muito estudada recentemente é a capacidade dela controlar a insulina do nosso corpo e, consequentemente, os níveis de glicemia. Ali, falando em emagrecimento e redução de gordura, eu já tenho um ponto positivo, porque a gente sabe que quando se fala em emagrecimento e reduzir gordura, principalmente na parte abdominal, é fundamental o controle da insulina desse indivíduo que eu estou lidando. Qual o horário certo e para quem treina é importante? Com certeza. Assim, quando eu falo em treino, tá? O interessante é muito particular, na verdade, o grau de digestão, metabolização e absorção de todos esses nutrientes. Mas uma regrinha geral, tá? É que em torno de 30 a 45 minutos antes do exercício se consuma alguma bebida termogênica. Algumas pessoas, mais pra frente a gente vai falar, por exemplo, da cafeína, elas têm uma tolerância diferente. Algumas demoram para fazer efeitos, outras metabolizam de forma muito rápida. Isso se aplica aos outros alimentos também. Então, pro exercício, é sempre legal procurar consumir um pouquinho antes. Fora essa situação, o que eu devo cuidar? Por exemplo, bebidas que tenham cafeína ou esse princípio ativo, logo após refeições não são tão indicadas, porque pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, então eu tenho que ter esse cuidado. E também é importante cuidar à noite, porque muitas pessoas podem acabar tendo sono, né, prejudicado por conta de uma bebida muito estimulante, muito termogênica. Ela tem muitos benefícios também, mas o princípio ativo da pimenta seria a capsaicina, que tem um alto poder termogênico. Alguns estudos foram realizados e o consumo de 3 a 4 gramas da pimenta vermelha por dia, ela pode levar até 20% a nossa taxa metabólica basal. Então é um valor bastante expressivo, né? Eu teria um aumento de 20% do meu gasto energético, vamos dizer assim, da minha queima calórica. Então ela é uma ótima aliada nesse processo também. Mas é importante a gente ter um cuidado, porque a pimenta ela é bem comum de causar alguma irritação gástrica nas pessoas, azia, algum desconforto gastrointestinal. Então merece atenção, mas fora isso ela pode ser utilizada sem grandes restrições. O hibisco ele já é super conhecido e utilizado até na nutrição funcional muito, por ele ser detoxificante, ajuda muito no processo de retenção de líquido, de circulação, então ele já tem bastante propriedades bem elucidadas. E além disso, ele tem o diferencial de também ser termogênico. Ele ajuda bastante no processo de detoxificação, de melhora da digestão, o que auxilia, acaba influenciando na termogênese e melhorando a queima de gordura. O nosso café ele é rico em polifenóis e fitoquímicos e essas propriedades, esses princípios ativos, eles vão interferir muito no processo de ser antioxidante, anti-inflamatório, então ele tem muitas propriedades. A propriedade termogênica do café seria a cafeína propriamente dita, então vale a pena ressaltar que o café descafeinado já não teria essa propriedade. Mas, de maneira geral, a cafeína ela é muito benéfica e ela realmente é um dos termogênicos naturais mais eficientes que a gente tem. Tanto que no esporte ela é muito utilizada para melhora do rendimento, melhora da concentração, redução da fadiga, melhora do foco. Então é um termogênico super conhecido, super eficiente. Vários estudos mostram que o consumo de cafeína teve uma interferência positiva na redução de gordura de pacientes obesos e até mesmo com diabetes também foi feito esse estudo. Então é um termogênico natural bem esclarecido que a gente tem. Quantas xícaras dessas por dia? Olha, isso varia muito da condição gastrointestinal do meu paciente, mas em torno de 3 a 4 xícaras é uma recomendação generalizada que a gente tem, tá? Aí, claro, isso eu tô falando em café puro, eu não tô colocando leite junto e outros aditivos, então por isso que tem que haver esse controle. Não dá para querer tomar café com leite o dia todo, porque daí os prejuízos são outros, mas contando um café puro de boa qualidade, em torno de 3 a 4 xícaras por dia. A recomendação média é de 5 xícaras por dia, tá? Só que merece atenção pacientes hipertensos, que tenham dificuldade de dormir, porque ele realmente é bem termogênico, ele pode ser diurético também, então é bom ter um cuidado na forma que eu vou consumir isso para também não exagerar e ter outros prejuízos. Temos o vinagre de maçã, tá? Que ele também é tido como um alimento termogênico. O ácido acético, que é o seu principal componente, ele interfere bastante no processo digestório, melhora a metabolização do organismo, melhora a produção de calor e a oxidação de gordura. Então ele pode também ser considerado um alimento termogênico. Para o alimento termogênico ser funcional, consuma-o sempre in natura, nada industrializado.
quanto mais natural o alimento, o produto, melhor vai ser o aproveitamento. Se eu for falar em algum chá que tem potencial termogênico, muitas vezes é o próprio chá verde ou uma combinação deles. Quanto mais natural for essa erva, melhor vai ser o aproveitamento. A pimenta, se eu for falar de uma pimenta, que ela seja in natura, eu vou conseguir absorver esse princípio ativo muito melhor. Se eu pegar uma pimenta condimentada com sal, com açúcar, com outros aditivos, não é que eu deixe de ter a propriedade funcional, mas muitas vezes o prejuízo vai ser maior do que o benefício. Então a regra é, quanto mais natural, melhor, mais confiável, mais garantido que eu vou ter essa ação.